Nordeste está virando mais de direita? Tem um vídeo que eu gostaria de reagir com vocês e uma análise mais profunda. Será que o Nordeste está deixando de ser Lula e vai agora para a direita? Vamos ver isso e vamos ver tudo mais. Vou deixar esse vídeo na descrição. Então, por favor, apoiem também o cara. Vou dar umas análises que podem discordar desse cara aí que está fazendo o vídeo. Mas precisamos entender ponto a ponto como que a esquerda também conquistou o Nordeste. Mas a gente vai analisando melhor com esse vídeo. Eu não vi o vídeo e quero reagir junto com vocês. Por 20 anos o Nordeste votou no PT. Lula ganhou em todos os estados nordestinos em 2002, com exceção do estado de José Serra. Em 2006, Lula ganha em absolutamente todos os estados. E em 2022, o resultado se mantém. Dilma ganhou em todos em 2010 e 2014. Na era mais sombria do Partido dos Trabalhadores, que eram as eleições de 2018, com Lula preso e o partido desmoralizado, o Nordeste se mantém completamente vermelho. O Nordeste era o bastião da esquerda brasileira. Era, porque isso está mudando. Hoje eu vou te mostrar alguns dados que a mídia esconde de você. Vou te mostrar por que o Nordeste está virando o campo de batalha político do Brasil. E eu vou te mostrar quem vai vencer esta guerra. E se você tá gostando, deixa o like agora, e muito obrigado. Vamos aos fatos. Oi, eu sou o Guará, e na eleição de 2022, no segundo turno, Bahia, Lula vence. Parece uma dominação total, não é mesmo? Mas olhemos para 2018. Lula praticamente empatou com Haddad. Eu vou reformular. Lula, o líder que saiu do cargo da presidência com mais de 80% de aprovação, fez um resultado inferior a... É muito interessante como que os estados do Nordeste, a partir de 2002, a partir do governo Lula mesmo, foram apoiando realmente a esquerda. Antigamente, a região Nordeste era muito de direita, sabe? Tinha muita força dos coronéis. Só apenas com Lula, que é um nordestino e que faz políticas sociais para os pobres, para os nordestinos, o Nordeste vota em peso no Lula. E claro, tem toda a história mesmo desses programas sociais e de ter atingido muito essas camadas nordestinas. Além disso, dentro do comportamento político, nós vemos também uma questão de identificação. A figura do Lula, uma figura nordestina trabalhadora, as pessoas nordestinas trabalhadoras, elas se identificam com essa figura. Entendeu? É muito mais além do que o Lula fez para o Nordeste, sabe? É sim como a personalidade, a identificação com Lula vem na mente das pessoas, é um vínculo emocional. As pessoas, os analistas políticos, os cientistas políticos não enxergam que existe uma psicologia do eleitor, sabe? Na pior era do Partido dos Trabalhadores. O PT não cresceu na Bahia, e o resultado foi espelhado em outros estados. No Piauí, o PT perdeu margem mesmo com Lula na disputa. No Ceará, o PT com Lula perdeu apoio na região mais petista do Brasil. A queda pode ser meramente uma migalha para a eleição, mas isso simboliza muito para o PT. Considerando a região como um todo, em 2018 Haddad fez 69,69%, enquanto em 2022 Lula fez 69,34%. Para deixar mais claro, o PT está encolhendo no Nordeste. Devagar, mas encolhendo. O que esses números mostram é muito simples, mas poderoso. O Partido dos Trabalhadores já chegou ao seu limite máximo no Nordeste. E quando um projeto político atinge o topo, ele não cresce mais, ele desgasta. O nordestino real, o trabalhador de verdade, acorda antes do sol nascer, enfrenta um ônibus lotado, trabalha pesado em um sol escaldante e volta para casa tarde da noite para receber migalhas de salário. Esse nordestino ouviu por 20 anos as mesmas promessas, que sua vida mudaria, que a região seria transformada, que o futuro finalmente chegaria. Mas o futuro nunca chegou. O que chegou foi a dependência, foi o discurso repetido, foi o voto tratado como garantido. O PT não precisou mais convencer o Nordeste, ele passou apenas a administrar a lealdade. E isso cobra um preço. Hoje o nordestino honesto tem honra e dignidade. Análise muito boa e muito bem apurada, porque realmente o Nordeste está diminuindo essa preferência pelo Lula. A gente já vê isso em algumas pesquisas eleitorais. E realmente, quando o governo não entrega toda essa expectativa, porque como funciona a mente do eleitor?
o eleitor tem uma expectativa em cima do candidato. E esse candidato tem que dar um retorno da expectativa, o resultado dessa expectativa. E o que acontece? Não se dá esse retorno de acordo com o que o eleitor esperava. Então cria uma decepção política, sabe? Eu tenho estudado muito esse efeito e eu vejo que isso ajudou muito a fortalecer até o próprio voto em 2018 no Bolsonaro. Existiram muitos petistas, muitas pessoas que votaram no Lula, que depois votaram no Bolsonaro pela decepção, pela corrupção do PT, pelo PT ter ficado muito hegemônico, não ter dado realmente uma solução para a crise econômica no governo Dilma. Então a decepção, ela escala, vai escalando, sabe? E realmente a gente vê uma queda no Nordeste. Só que as pessoas têm uma análise falsa de achar que o Nordeste resolve a eleição para o Lula. Claro, resolve, toda a região é importante. Porém, o Nordeste já é meio garantia do Lula, sabe? E as pessoas que acompanham mais até a política americana dos Estados Unidos têm que se ligar muito nos estados-chave. Os estados onde que a mudança de escolha do eleitorado realmente importa, onde realmente muda. Tipo, Minas Gerais é o estado onde é um estado-chave. Geralmente, quem decide as eleições é Minas Gerais. Quando Minas Gerais aponta maioria para o Lula, geralmente o Lula é eleito. Quando o Bolsonaro também é apontado como favorito em Minas Gerais, geralmente Bolsonaro é eleito. É isso que funciona. Você vai vendo não só a base, mas sim esses estados-chave. Mas realmente concordo muito com ele que o Nordeste tem caído, mas eu acho que ainda vai ser uma região favorita, sabe? Então a tendência, quando o Lula sair da presidência, a tendência é das pessoas não apoiarem quem o Lula apoiar. Provavelmente vai sair uma candidatura do Nordeste e as pessoas vão apoiar a candidatura do Nordeste. Você vai ficar bem de olho nisso. Eu tô quase profetizando. Isso vai acontecer, provavelmente. Vai vir tipo um João Campos. Pode vir o Ciro Gomes de novo. O Nordeste vai mais em peso nessa figura do que realmente no que o Lula indicar. Começa a perceber que foi enganado. Não da noite pro dia, não com uma ruptura explosiva, mas com algo muito mais perigoso para quem está no poder. Um desencantamento silencioso. A mudança começa com um sussurro, depois vira um passo firme, e quando perceberem, se transformará em uma avalanche. A diferença de Jair Bolsonaro em 2018 e 2022 no Nordeste é pouca, até simbólica eu diria, mas é crescimento, onde por décadas disseram que não havia espaço para nenhum que não fosse o PT. É a rachadura no bastião do PT, um sinal claro que seu domínio absoluto acabou ali. O Nordeste não está virando à direita de uma hora para outra. O Nordeste está acordando lentamente. Enquanto o Lula perde votos no Nordeste, a região do Sudeste converteu 8 milhões de votos ao PT. Enquanto um povo que foi tratado como curral eleitoral começa a acordar, nenhuma máquina pública consegue segurá-lo para sempre. Este campo de batalha no Nordeste está formado, e quem ignora esses sinais perde a guerra, antes mesmo de perceber que ela começou. E olha o que... E é real mesmo isso que está acontecendo, mas claro que o cara, o youtuber, que está fazendo essa análise política, dá pra ver que ele tem um viés político. Ele é mais direitista, sabe? Ele é mais para esse lado mesmo. Não sei se ele possa ser bolsonarista, ou um liberal, ou conservador. Mas precisamos ver isso, porque é uma questão que as pessoas estão perdendo a atenção, a expectativa mesmo do governo Lula. O governo Lula, o terceiro governo Lula, isso eu sempre falo em toda roda de conversa. O governo Lula, o terceiro, tá muito complicado para os próprios petistas de defenderem. Porque os primeiros governos Lula, o primeiro e o segundo, foram governos muito bons. Entendeu? Claro, para quem da direita não foi tão bom assim. Mas é meio que unânime, até dentro da bolha centrista. Mas esse terceiro governo não está suprindo a expectativa antiga. E isso é muito grave para qualquer sucessor do Lula, ou até mesmo da eleição agora de 2026. Não é uma eleição fácil. As pessoas estão falando,
Ah, o Lula já tá eleito. Não tá eleito, não. O Flávio Bolsonaro empatou nas pesquisas com o Lula. Isso é muito grave para a bolha petista. Muito grave. E o eleitor tá percebendo que o governo não tá bom. O preço dos alimentos não tá tão bom assim. Poderia estar melhor. O estilo governamental também poderia estar melhor, sabe? As políticas públicas poderiam estar melhores. Não é um governo que enche os olhos da esquerda brasileira. E de ninguém. Acho que não é um governo que enche os olhos. Ninguém fala tão bem do governo Lula. Claro, tem os alucinados. Mas não vejo isso. E acho que realmente o Lula pode cair. Claro, na eleição. Então, nas eleições municipais de 2024, a capital do Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Paraíba, Tocantins e Maranhão, todas elegeram os candidatos de partidos de direita ou centro-direita, com exceção de São Luís, que é centro. O PT fez apenas uma capital, sendo Fortaleza, no Ceará, e o preço está sendo cobrado. A cidade está sendo devastada por facções e milícias crescentes na região. E você até pode perguntar, Guará, por que isso está acontecendo? E eu vou dar 3 razões principais. A primeira, o Nordeste ainda é pobre. Nos últimos 20 anos, o PT reinou na região. E mesmo assim, o Nordeste mantém problemas resolvidos na Idade Média. Doenças erradicadas no século XVI ainda são presentes na região. Dados indicam que a maior precariedade em coleta de esgoto, acesso à água tratada e moradia adequada, com destaque para a falta de banheiros em residências, é concentrada na região. Só em 2022, das 5 regiões do Brasil, o Nordeste tinha 35% das regiões sem acesso à água potável. O Nordeste também mantém os maiores índices de homicídio do Brasil, 33,8 por 100 mil, um índice que, para comparação, a Venezuela se aproxima de 40,40, e a Nigéria, que é um país em guerra civil religiosa, tem uma taxa inferior à nordestina. As cidades mais violentas no Brasil estão concentradas na região, e a região vem concentrando os piores índices de qualidade de universidades do Brasil. O PT governou de 2003 a 2016, e agora, em 2026, o partido completou mais 4 anos de governo. E o Nordeste continua pobre. As pessoas perceberam isso. O Bolsa Família ajuda, mas não resolve. O nordestino honesto e trabalhador não quer uma esmola. Ele quer emprego, quer oportunidade, quer dignidade. E sabe quem governava esses estados? O PT, o PSB e partido de esquerda, por décadas. Só para corrigir esse dado, não é por décadas dessa forma assim, como muitos falam. Claro, recentemente os partidos de esquerda têm dominado o Nordeste, isso é claro, isso é óbvio. Mas bem como que ele falou, o PT só elegeu, acho que é uma prefeitura que ele falou, não lembro direito. Mas como que isso se estrutura na mente do eleitor? É isso, entendeu? Você percebe que as pessoas estão votando em candidatos políticos de direita, de centro, no Nordeste. Então não está tão dominado assim pela esquerda. Os estados não são uma boa medida para a gente avaliar quantas pessoas estão apoiando o PT ou não. Porque o PT é uma coisa, o Lula é outra. O Lula é muito maior do que o PT. Não o PT que é grande, é o Lula que é grande. Não é os partidos de esquerda que são grandes, é o Lula que é grande. Essa é a análise. E além disso, quem domina mais o Nordeste era a direita mesmo, era o Centrão. Agora que tá tendo, quando vieram os governos Lula, e o Nordeste é onde que mais elege esquerda. Mas é tudo uma questão muito complicada da gente pensar. São uma série de gestões ruins, além da esquerda, também da direita, do centro dos políticos, que fizeram a região Nordeste ficar tão fraca. Foram famílias desde a descoberta do Brasil, estão ali, explorando o trabalhador, e na hora da eleição, na hora da confirmação de poder, aí fazem tudo. Esse modelo de gestão que não deveria ser adotado no Brasil, poderia ter um plano de metas obrigatórias, isso são sugestões. Mas eu acho que a análise desse cara é um pouco enviesada, e quem segue ele deve ser mais direitista. Só que ele faz umas análises muito boas. Achei interessante esse dado que ele está apontando. Ele trabalha com medo, volta para casa com medo. E a esquerda oferece o quê?
Mais do mesmo. Mais impunidade, penas mais leves, amortecedores penais cada vez maiores, onde um condenado a 20 anos está livre em meses, enquanto o que nós brasileiros queremos é tolerância zero com o crime, a polícia nas ruas, bandido na cadeia. E o povo está ouvindo isso, ele está vendo isso. Mas tem um problema. O Nordeste ainda é controlado por oligarquias. E essas oligarquias estão em pânico. Eu já fiz um vídeo falando sobre elas. A família Sarney, família ACM Neto, família Calheiros, família Gomes. Em âmbitos menores, essas e outras famílias controlam prefeituras, assembleias, deputados, senadores, empresas, televisões, rádios, jornais. Eles são parasitas, vermes que usam terno e falam bem. Sugam o Nordeste já há gerações e usam o PT como um escudo, mas o povo está acordando. Que não é direita versus esquerda. É o povo contra a oligarquia. Isso é uma revolução silenciosa. Mas agora vem a pergunta de R$1 milhão. Então, Guara, o Nordeste vai virar de direita? Eu não sei. Não quero mentir para vocês. E sabe por quê? Porque depende do que a direita vai oferecer. Depende de nós trazermos a diferença, fazermos a diferença. Se a direita chegar no Nordeste falando que vocês são burros, vocês são manipulados, vocês votam errado, como muitos aí estão, ela vai perder. O que a direita... Muito bom essa fala dele, porque dá pra ver que ele é desse lado da direita. E esse lado não pode deixar os seus preconceitos aflorarem em cima dos nordestinos para conseguir mais espaço pro voto. Mas eu acho que vai ser bem difícil para a direita conseguir votos no Nordeste, uma região dominada mais por esse típico eleitor, esse tipo de eleitor que vota mais na esquerda, que vota mais em programas sociais, que prefere programas sociais. Ele vai se identificar com a figura do trabalhador, do chão de fábrica, que foi o Lula, e que ele projeta isso na sua imagem. É um arquétipo do cara comum. É uma representação simbólica do cara comum. Por isso que a direita não tem votos no Nordeste. Porque ela precisa representar de alguma forma esse cara comum, esse nordestino, esse trabalhador que sofre. Claro, isso é uma generalização. Nem sempre todos os nordestinos são assim. Mas, geralmente, é essa representação que fica na mente do eleitor. E olha que eu adivinhei, viu? Falei que ele era direitista e acertei. Depois ele vai continuar toda a propagandinha dele política e tal, etc. Parece. Mas essa é a minha análise e eu acho que ele acertou em muitos pontos. Como que a direita pode estar crescendo no Nordeste. Mas eu discordo que eles vão abandonar o PT e a esquerda. Eu acho que isso vai se descentralizar da figura do governo Lula, do Lula. Porque o Lula é uma figura única na história. E agora ele vai fazer tipo um quarto mandato. E eu acho que o Nordeste vai continuar votando nele porque a opção que ele tem não o representa. Não representa o nordestino Flávio Bolsonaro. É essa camada de profundidade que a gente precisa ter nas nossas análises. E se você gostou, siga o Vamos Politizar. É isso. Vamos politizar!